suportada enquanto está se desenvolvendo no fitilho e depois ela mesma vai ficar sobre esse arame. Qual é a vantagem? Nós temos aí diversas vantagens. A primeira coisa é com relação Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer alguns comentários em torno da cultura do tomateiro. Uma das coisas bastante interessantes que a gente tem que entender é que o tomate, em função da sua versatilidade, ele é utilizado em diversos pratos. É a segunda hortaliça de maior volume a ser consumida em todo o mundo. Então, a cultura do tomate, ela é considerada uma cultura problemática, uma cultura difícil, em função de nós termos muitos problemas com pragas e doenças. Uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é o seguinte: nós temos muitos problemas com pragas e doenças em função de termos uma grande expectativa de produção. E por isso, automaticamente, uma grande quantidade de irrigação e adubação. Então, na verdade, são causas e consequências. Nós colocamos muita adubação, fazemos muita irrigação, produzimos muito e também temos muito problema com pragas e doenças. Então hoje eu vou comentar com vocês a respeito de algumas estratégias que a gente deve utilizar para reduzir problemas com pragas e doenças. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a questão do tutoramento. O que é tutorar uma planta? Tutorar uma planta é a estrutura que eu vou utilizar para mantê-la na posição mais vertical possível. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando num tutoramento que se chama vertical com fitilho. Fitilho é este fio, né? Ele é um fio plástico, mas ele resiste muito. Esse resiste mais de 30 quilos, então ele é bastante resistente. E nós vamos utilizar também um arame. E a planta vai ser enrolada, suportada enquanto está se desenvolvendo no fitilho e depois ela mesma vai ficar sobre esse arame. Qual é a vantagem? Nós temos aí diversas vantagens. A primeira coisa é com relação à eficiência de fotossíntese. Sendo bastante claro, quando eu coloco essa planta na posição vertical, o sol bate em toda a planta. O vento também passa em toda a planta. Nisso eu tenho a maior eficiência fotossintética. Essa planta vai tender a produzir mais porque ela vai receber mais CO2 também. Em consequência disso, também a minha eficiência de pulverização ela é muito grande. Porque quando eu pulverizo, eu consigo atingir totalmente essa planta. Então eu protejo eficientemente essa planta. E aí vocês poderiam pensar assim, o professor está estimulando o uso de defensivos agrícolas. Não, pelo contrário. Eu estou estimulando o uso eficiente, consciente de defensivo para reduzir a quantidade a ser usada. Se eu faço uma pulverização mal feita hoje, daqui a 2, 3 dias, aquele fungo, aquela bactéria, aquela praga volta a ser problema e eu tenho que pulverizar outra vez. Então, se eu pulverizo eficientemente hoje, eu posso nem precisar de ter que fazer uma segunda ou uma terceira pulverização. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês, essa é uma estratégia bastante boa. Nós, inclusive, lançamos um outro sistema de tutoramento, que é o sistema Viçosa. Ele é bastante bom, especialmente para o campo. Uma outra muito boa estratégia para a gente reduzir problemas com a planta de tomateiro é a questão da irrigação. Nesse caso, hoje nós vamos trabalhar com a irrigação por gotejamento. O que é essa? Quais as vantagens dessa irrigação por gotejamento? Muitas vezes os agricultores reclamam comigo dizendo que essa é a metodologia, o método mais caro de fazer irrigação. Se você for pensar apenas em termos bancários, é isso mesmo, é o que você mais gasta. Agora, quando você analisa as consequências desse método, ele torna-se o método mais barato. Quais são as consequências? A primeira coisa, esse é o método mais eficiente
no quesito disponibilização de água para a planta. Por que isso? Porque eu tenho uma mangueira e essa mangueira tem poros e essa água sai direto no pé da planta. Então eu não tenho perdas de água por deriva de vento, nada disso. Essa água vai direto para o pé da planta. A eficiência é altíssima. Outra coisa muito importante, devido ao fato de eu não gerar deriva de vapor d'água, esse ambiente ele tende a ficar menos úmido. Ou seja, com o gotejamento eu coloco água somente aonde essa água tem que estar. Onde que é? No solo. Com isso eu reduzo a umidade relativa e reduzo problemas com pragas e doenças. Então, essas duas estratégias, tutoramento e irrigação por gotejamento, podem nos ajudar muito à redução de pragas e doenças. Agora, a irrigação por gotejamento ainda tem uma vantagem a mais. Qual que é? A facilidade de uso. Uma vez que eu estruturei, uma vez que eu sei o tempo de irrigação, eu simplesmente abro o registro, dado o tempo, volto lá e fecho. E se eu estou trabalhando com timer, o timer faz inclusive isso para mim. Agora, se eu estou trabalhando com outro sistema, eu tenho que botar água em suco e mangueira, puxa para lá, eu gasto muito com mão de obra. Então, na verdade, esse método acaba que ao final ele se torna um método bastante barato. Então, é muito importante que a gente entenda que o mercado ele é comprador para frutos bonitos. Frutos bonitos, entenda mais uma vez, frutos que tenham um formato bonito, uma cor bonita e um brilho bonito. Aqui nós temos um plantel com alguns grupos e eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro aqui nós podemos chamá-lo de tomate italiano. Vejam que é um fruto bastante bonito, né? Um fruto vermelho, um fruto brilhante, né? Ele tem o cheiro característico de tomate. Ele pode inclusive ser um pouquinho maior. Mas uma das coisas que nós estamos privilegiando nesse trabalho que eu estou mostrando para vocês é a parte de sabores. Então vejam, este é do grupo italiano. Um italiano pequeno que ele pode se desenvolver um pouco mais. Depois nós temos um grupo que é o grupo característico do Brasil. O Brasil começou a trabalhar com esse grupo, que é o grupo Santa Cruz, né? Nós temos esses frutos, esse fruto aqui ele está verde, mas ele vai ficar tão ou mais vermelho do que esse outro, né? Nós falamos que ele é um fruto quadrado com os vértices arredondados, ele vai fazer exatamente esse formato. Esse é o tipo de fruto mais comum que nós temos no país. Ok? Então, aquilo que nós temos que pensar é o seguinte: o meu mercado é comprador para frutos italianos, e quando eu penso em fruto italiano eu estou pensando em aroma e sabor, ou o meu mercado é comprador de frutos Santa Cruz. Agora, uma coisa muito importante que nós temos que entender também, eu posso ter um mercado que gosta de frutos grandes. Gosta de frutos grandes. Esse é um aspecto do mercado também que existe e é muito importante. E se o seu mercado valoriza peso, o seu mercado valoriza tamanho, você deve levar em consideração. Ok? Lógico que cada tamanho de fruto, cada formato de fruto tem a sua consequência em termos de aroma e sabor. Como estamos falando a respeito de formato e nós estamos fazendo uma pesquisa que envolve justamente cor, formato, brilho, aroma, sabor e também resistência a doenças, eu tenho um certo leque grande em termos de formatos de fruto para o mercado. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês desse formato. Ele é um formato inovador, nós estamos chamando ele de formato gourmet, né? Agora, muito importante que eu queria relatar para vocês é o seguinte: durante muito tempo, frutos com esse formato, especialmente na década de 70 e década de 80, esses frutos eles foram retirados do mercado.
Por que eles foram retirados do mercado? Porque o mercado dizia que esses frutos com essa parte verde eram fruto feio. Entretanto, essa característica ela vem de um gene que se chama ombro verde, só que esse gene aumenta a quantidade de pigmentação, que no caso do tomateiro é licopeno, e esse tomate, então, ele pode ter um efeito nutracêutico muito mais forte do que os frutos que não tenham esse gene. Então, nós estamos apostando que, atualmente, o consumidor ele é mais consciente e ele quer consumir um fruto saboroso, um fruto com aroma, mas que um fruto que também promova a sua saúde. Perfeito? E, ainda falando de formatos, nós temos nesse plantel também frutos do formato coquetel. O que são frutos de formato coquetel? Frutos, eles são bem arredondados, só que eles são maiores do que o fruto cereja. Ele vai ficar aí na casa de 20 a 30 gramas, né? E ele é considerado também coquetel porque ele pode ser consumido inteiro de uma única vez. Como eu falei com vocês, trabalhando então em termos de formato, cor, aroma e sabor de frutos, nós falamos ainda há pouco para vocês daquilo que nós vamos chamar, ou daquele formato que nós vamos chamar do fruto coquetel. E o nosso pequenino, a nossa cereja do bolo é o tomatinho cereja, né? Ele é o menor de todos. Ele vai ficar aí na casa de 10 a 15 gramas. E uma das grandes características desse fruto é ter uma cor intensa, brilho intenso, aroma e sabor intenso. E nós, aqui nesse nosso trabalho, nós estamos privilegiando também frutos mais doces. O que nós queremos? Nós queremos desenvolver um fruto que possa ser utilizado como uma fruta, especialmente para crianças. E nisso nós vamos estimular pessoas a consumir produtos nutracêuticos ou produtos saudáveis e que possam prevenir problemas, como é o caso, por exemplo, do licopeno, que ele é um antioxidante e nisso ele pode reduzir problemas futuros relacionados a câncer de garganta, câncer de próstata, dentre outros problemas. Então, meus amigos, com isso, nós queremos dar uma visão para vocês de que a cultura do tomateiro, de fato, ela é bastante complexa, mas a gente pode reduzir diversos problemas se tomarmos os cuidados a priori correto e também nós, enquanto consumidores, se soubermos escolher direitinho o formato do fruto, o tamanho do fruto que soluciona os nossos problemas, nós poderemos ter um consumo bastante feliz e saudável com esse fruto.